Galera, a Sony liberou, enfim, a possibilidade de você colocar um SSD M.2 PCI Express 4.0 no seu PlayStation, dá upgrade no armazenamento. Só que entre as recomendações, na verdade, uma das coisas que eles dizem ser obrigatório é que você precisa de um sistema de arrefecimento, ou seja, colocar alguma forma de dissipar calor no seu SSD. A dúvida que nós vamos tirar hoje é qual é o nível de aquecimento que um SSD pode ter no PlayStation, especialmente se você não colocar uma solução de resfriamento, o quanto um sistema de arrefecimento vai ajudar em reduzir essas temperaturas e a gambiarra que a gente vai ter que fazer para descobrir tudo isso. Então, senhoras e senhores, prepara a vinheta, que hoje vai ter bastante testes e até sensores de temperatura. A nossa primeira dificuldade em fazer esse teste é os consoles não costumam nos trazer tanta informação quanto o PC. Então, um SSD tem sensor de temperatura. É até por isso que ele não derrete, ele não gera performance até derreter. Ele tem um sensor dentro dele que impede ele de ultrapassar um certo nível de temperatura. O problema é que, enquanto no PC isso é tranquilo, no PlayStation não tem nenhuma interface de a gente ficar vendo a temperatura dos componentes. Os videogames são feitos para você ligar e não ficar se incomodando. Então, para a gente conseguir descobrir a temperatura que o nosso SSD vai alcançar enquanto está sendo usado no PlayStation, a gente vai precisar fazer uma gambiarra e pôr um sensor externo nosso para ter controle disso. É por isso que nós vamos usar essa bancadinha aqui. Nós temos uma plataforma Zenith Extreme da Asus voltada para um Threadripper. Temos um Threadripper escondido embaixo desse sistema de resfriamento da Noctua. E o motivo que nós pegamos esse cara é esses fiozinhos. Tão pequenos que acho que a câmera vai se recusar a fazer o foco neles. Ali, ó. Essa pontinha. O motivo de a gente querer usar esse cara é que isto aqui é um sensor de temperatura. Originalmente, a Asus colocou isso aqui na sua plataforma para você posicionar isso aqui em lugares do seu gabinete, ou sei lá onde você vai enfiar esse treco, mas ele vai te dar a noção de temperatura. Então é muito bom para você ver se o seu gabinete tem problema de circulação de ar, se você está tendo aquele efeito meio estufa, sabe? Está ficando quente demais dentro do gabinete. Então você consegue ver com isso aqui qual é o nível de aquecimento. E na base da gambiarra, a gente vai usar isso aqui para tentar medir a temperatura do SSD enquanto ele está em alta carga. Só que antes de eu fazer isso no PlayStation, eu vou precisar validar essa metodologia, porque ele não foi feito para isso. Ele é um sensor de temperatura, mas não para isso que a gente está fazendo aqui. Então, nossa primeira rodada de testes, na verdade, vai ser na própria bancada da Asus Zenith. Eu já coloquei, ele está aqui, do lado das memórias aqui, algumas plataformas da Asus têm esse encaixe soldin para pôr SSDs M.2, ele já está ligado ali e o outro sensor está nele. Então tem esse aqui solto na minha mão, dentro dele tem outro na base da gambiarra presa ali e eu tive que localizar qual é o lugar melhor. Então antes eu tinha posicionado no lugar, eu vou testar um segundo lugar que eu acho mais provável que a gente vai ter uma aferição, que é uma palavra bem bonita, aferição, mais próxima do que o sensor original do próprio SSD está trazendo. Então, originalmente eu tinha posto mais na ponta do M.2, agora esse posicionamento atual, ele está mais próximo da região onde fica o controlador do SSD. Na verdade, do outro lado do PCB, mas na região onde está a controladora, que é uma das regiões de altíssimo estresse quando você está em alta carga no SSD. Então, para esses testes, galera, eu já tenho aqui aberto a interface do HW-Info, e nós temos três coisas aparecendo na tela, de sensores em forma gráfica. Nós temos o T-Sensor, é o sensor 1 da nossa plataforma Asus Zenith. Embaixo está o Driver Temperature. Isso aí é a temperatura da controladora, essa informação vem do próprio SSD. Então nós temos uma informação que é dada pelo próprio SSD. E embaixo nós temos o T-Sensor 2, que é o que eu segurei. A temperatura dele chegou a mudar, acho que enquanto eu troquei ele de lugar. Mas ele está medindo 25 graus, que é a temperatura da sala em que a gente está fazendo esse vídeo. Então nós temos um delta de temperatura ali de uns 6 graus nesse exato momento entre a temperatura do drive e do sensor número 1 que está colado ali na controladora. O que eu quero saber é o quanto nós vamos ter diferenças entre a controladora e esse sensor e o quanto a gente pode levar isso em consideração quando a gente enfiar isso para dentro do PlayStation. Para isso eu vou ter que estressar, então eu vou usar uma outra ferramenta aqui para a gente fazer isso. E o nosso teste vai envolver este cara aqui. Este é o ATTO Disk Benchmark. Eu só vou usar ele para estressar o sistema. Então eu vou vir aqui, vou pôr um teste grande bastante para ele durar bastante. E vamos rodar o teste e ver se a temperatura medida pelo próprio drive e pelo nosso sensor colado, o quanto a gente vai ter um delta e o quanto o comportamento vai ser parecido. Então, comecei, ele vai carregar aqui os testes, vai carregar um arquivo para começar os testes. Começou visivelmente o aquecimento dos dois sensores ao mesmo tempo, olha lá. Nós temos o sensor que a gente colocou, da Asus Zenith, está pegando algo na casa dos 46, o próprio sensor do SSD está indicando 44.
E esse é um comportamento que eu testei antes de gravar o vídeo e eu tenho visto uma diferença entre os dois num delta de uns 3 graus. Então, ó, vê que tá 45, o outro tá 48. Nosso sensor tá pegando uma temperatura um pouquinho mais alta do que o sensor do próprio SSD, mas perceba como a curva tá bem próxima. Tipo, o comportamento da curva é bem parecido. Vamos esperar um pouquinho mais, vamos deixar o teste correr, porque eu quero ver o limite, quando que esse cara vai bater o teto. Ó, uma coisa que eu tô já percebendo, e já tinha feito em testes anteriores, que tô confirmando de novo, é o meu sensor, ele tá um pouco mais quente do que o sensor que está indicando ali, mas a gente vê uma relação bem próxima do que a informação que eu estou pegando com os dois. E outra coisa é que o sensor, ele empurra a temperatura para cima, aproxima. Quando ele está aquecendo, os dois apresentam um valor meio próximo. Então olha como o delta caiu para 1 grau a diferença entre o que o nosso sensor está medindo. Agora igualou. Os dois estão em 59, 60 graus. Eles estão começando a ficar no mesmo nível. E a curva, como vocês estão vendo, é evidente quanto a curva está igual. Vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver até onde vai o aquecimento. Ok, senhoras e senhores, eu tenho já o valor que eu queria ver se ia acontecer. Nós batemos 70 graus, e é aqui que é a parte que a gente tem que se preocupar. 70 graus é a temperatura máxima de operação desse SSD da Team Group que a gente está usando nos testes, o Cardeia 440. É uma temperatura alta, é o limite de operação do chip. Então, ele não vai subir mais que isso porque ele precisa se preservar e não estragar. Então, ele bateu 70 graus porque 70 graus é até onde ele vai. Ó. Ele está começando a medir 70, 71, 70. E vê que o delta nosso de temperatura, né, a diferença entre o que o sensor do próprio SSD está medindo e o nosso sensor, ele, principalmente em alto aquecimento, está sendo tipo coisa de 1 grau. A diferença entre os dois. Inclusive, acho que o teste terminou. O teste terminou. Os dois começaram a perder temperatura. Começou a cair, mas veja que esse é o cenário que a gente não gostaria de ver um SSD de alta performance fazendo, que é operar na temperatura máxima que ele foi projetado. Esse é o tipo de coisa que vai reduzir a vida útil dele. E você prefere que ele opere numa temperatura mais baixa que isso. E agora eu já vou aproveitar para mostrar um outro efeito. Né? Nós temos dois efeitos que vocês têm que ficar de olho. Então nós temos um delta de temperatura, então o aquecimento não é tão grande, eu gostei. A gente tá tipo uns 3 graus a diferença entre a temperatura que está sendo medida no chip e do próprio controlador do SSD e o nosso controlador. E a segunda coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês é como a temperatura está descendo. Então vê que o drive já está em 54, 53. Então vocês têm que estar cientes que o nosso sensor ele está esfriando mais devagar do que o próprio sensor que está no SSD. Bom, o motivo que isso acontece é porque ele está preso com uma fita isolante que, entre outras coisas, está isolando ele de trocar calor com a temperatura externa. Então o resultado é, enquanto a gente espera que a temperatura cair, a nossa fita isolante está atrapalhando a capacidade desse sensor. Na verdade, só a troca de calor do sensor com o ambiente. E aí o resultado é que a controladora já está 50 graus, ainda está 5 graus mais alto o nosso sensor. Então, senhores, essas são as limitações dessa nossa metodologia. Então, vocês têm que estar cientes que eu estou feliz porque o mais sério que a gente precisa medir, que é o aquecimento, isso a gente vai conseguir medir. A questão de arrefecimento já nem tanto com a fita isolante, mas depois a gente vai pôr outra solução de arrefecimento e a gente testa a metodologia de novo. Mas para nossa primeira rodada de testes é o SSD sem usar uma controladora de energia e sem usar nenhum tipo de arrefecimento. Vamos pôr ele para dentro do PlayStation e vamos ficar fazendo alguns testes, vamos ver qual é a temperatura que ele vai bater enquanto a gente testa as coisas. Beleza, senhores, estamos prontos. Não é possível acessar seu SSD M.2. Eu estava usando ele no Windows até agora há pouco. Então vamos lá, reformatar meu SSD. Formatar, é nóis. Tá ali formatando ele. Enquanto isso, o meu PC com deu 6.500, uma leitura bastante rápida que nós temos com esse Cardeia. Formatado, ok. Estamos prontos para usá-lo e ver qual é o nível de diferença de performance que a gente vai ter com este carinha aqui. Bom, galera, no momento o SSD está ocioso, a gente está tendo uma medição de 39 graus dentro daquele nosso sensor colado junto com a controladora
E a temperatura interna, eu coloquei o segundo sensor junto, aquele que a gente estava usando para medir a temperatura externa aqui da nossa sala, ele está lá dentro da estrutura de metal. Isso é um ponto importante. Quando a gente fez o vídeo, a galera comentou com a gente que não havia necessidade de pôr de novo aquele sensor, aquela estrutura metálica, que ela seria somente para proteger de entrar poeira enquanto você não põe um SSD. Só que no próprio vídeo de instalação das próprias Sony, né, o suporte oficial, eles recolocam aquela tampa metálica. Então, a instrução oficial é para você pôr aquilo de volta. Então a gente colocou também, mas nós vamos experimentar colocar ele, vamos ver a temperatura, depois a gente abre para ver se isso vai impactar. Então a gente vai saber tanto a temperatura no próprio SSD, ali colado junto com a controladora, quanto dentro daquela região. A gente deixou o sensor jogado lá, flutuando, voando, e vai nos dizer quanto está lá dentro. E lá dentro já tem um delta de temperatura, ó. Vê que a gente está com 28 graus, sendo que o nosso ambiente, como a gente mediu antes, estava fixo em 25. E a controladora, eu pensei, por algum motivo está piscando a tela, não sei porquê, mas a controladora está ali na faixa dos 39, porque, entre outras coisas, a gente não está fazendo nada nesse exato momento. Ela está paradinha, tranquila aqui. Vamos por baixar um jogo, vamos por para baixar alguma coisa nele e vamos ver como é que, se isso impacta de alguma forma no aquecimento. Ok, eu estou movendo, agora eu estou movendo dois jogos, estou movendo o Fortnite e o... enquanto baixa também o Warzone e mais alguns jogos no SSD, então eu estou movendo várias coisas. E nesse momento, ó, a gente começou a perceber um aumento de temperatura. Então lá dentro já está na faixa dos 30 graus, dentro daquela tampinha de metal. E o nosso controlador já está medindo 50 graus, que não é um problema. A gente só tem que evitar de fazer ele operar muito próximo dos 70 graus. Então vou deixar baixando esses jogos, daqui a pouco a gente vai lá e dá uma olhada em como ele está se saindo. Bom, galera, já está um tempo baixando, a gente está quase terminando de baixar o Marvel Spider-Man Miles Morales, versão do PlayStation 5, que a gente vai abrir ele aqui. Já baixou bastante do Apex Legends, então a gente já moveu, sei lá, uns 60 GB de downloads que rolaram aqui, mais a transferência do Fortnite, e que foi movido da memória interna pro SSD externo. E o resultado, galera, é o seguinte, já está aqui instalando já o jogo do Miranha. Se a gente põe num overlayzinho aqui está o nosso medidor de temperatura. Ele estabilizou claramente nos 58 graus. Então é uma altura mais alto do que a gente mediu, inclusive, na nossa análise lá no Adrenaline. Então, quando a gente fez os testes, a gente teve uma temperatura máxima de 54, se eu não me engano, sem dissipador, 54, 55. Um dos motivos é que no Adrena, quando a gente fez os testes, a gente tinha ele aberto. Ele é feito no teste de uma bancada aberta. E aqui nós temos o SSD enclausurado. Inclusive, o nosso segundo sensor que está lá dentro, ele está medindo que ali, naquela região, já está na faixa dos 34 graus, ou seja, subiu 10 graus em relação à temperatura externa ambiente aqui no local onde está fazendo os testes. Então está fazendo ali uma estufinha, está esquentando um pouquinho ali, por isso que ele está com mais dificuldade de resfriar. Sempre lembrando também que, por conta da nossa fita isolante, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de resfriar comparado com outros, comparado com o sensor original mesmo, mas por ele estar sustentando por muito tempo 58 graus, está evidente que o aquecimento ali é constante, senão ele teria começado a cair a temperatura. Agora eu vou fazer um outro teste que é, estou com o jogo baixado, eu não consigo, por exemplo, mover arquivos e jogar ao mesmo tempo. O PlayStation tranca você na interface enquanto você está movendo arquivos de um armazenamento para outro, e esse é o tipo de coisa que você não vai ficar fazendo o tempo todo. Agora, para um uso constante, eu imagino a situação atual em que a gente está baixando um jogo, né? Como eu mostrei para vocês, tem lá o Warzone, tem várias coisas, o Apex, tem várias coisas baixando. Vou abrir o joguinho do Miranha, vamos jogar um pouquinho, vamos carregar uma fase, vamos avançar pelo mapa e vamos ver se isso vai impactar. Lembrando que a gente tem jogos sendo baixados em segundo plano. E também vamos sentir, já que ele estabilizou nos 58 graus, se isso vai impactar a performance. Então, em teoria, a gente não deveria ter nenhum corte de performance muito brusco, exceto chegando lá próximo de 70 graus, que é o limite de operação. Aí realmente o SSD vai reduzir sua performance para se preservar, para não se matar no processo de manter desempenho e derreter a todo custo para alcançar isso. Então aqui está o jogo abrindo, vamos ver se ele vai iniciar tão rápido quanto a gente está acostumado. Que normalmente é 1, 2, 3... É isso aí, eu acho que foi dentro do que eu estou acostumado a ver o jogo carregar, uns 2, 3 segundos. E vamos tentar criar uma situação de estresse para o SSD que envolve... Sim, eu estou abandonando a missão. Para decepção de... Aí, galera, ó, foi rápido. Por que eu não tô... Vai, Miranha. Aí. Vamos deslocar um pouco pelo mapa. A gente já teve alguns carregamentos de fase.
Então até vou aproveitar aqui para já jogar de novo o overlay da temperatura aqui do sensor. E aparentemente ele até parou os downloads, né? Até começou a cair a temperatura desde que a gente começou a jogar. Nosso sensor começou a cair a temperatura. E como eu disse, a gente tem um atraso do nosso próprio sensor por culpa da fita isolante que segura ele ali no lugar, comparado com o sensor que, por exemplo, o sensor do próprio SSD ali, provavelmente próximo da controladora, indicava. Mas aos pouquinhos a gente já... Você tem até uma redução de temperatura modesta. Vou voltar aqui, vamos tentar abrir alguma outra coisa. Eu acho que já está instalado o Fortnite. Vamos ver como é que tá os tempos de carregamento, tempo de resposta, se vai aquecer. Pular de novo para outro jogo. Vou tentar dar trabalho para esse SSD, fazer sempre forçar ele ficar carregando coisas. Vamos pro Devil May Cry. E agora ele está estável nos 55 graus que a gente mediu na nossa análise. O Cardeia sem sistema de resfriamento, agora que ele caiu para 54. E a temperatura lá dentro? Agora caiu 1 grau também. Então realmente o nosso download até agora parece um momento de mais estresse para o nosso sistema, né? Para o aquecimento do SSD. Fazer o download é onde a gente vê ele atingir as temperaturas mais altas. Ver se eu consigo carregar rapidinho aqui a fase. O Devil May Cry é bizonho o tempo dele de carregamento de rápido. Parece bom. E à medida que a gente faz esses testes, galera, a gente está até aos pouquinhos reduzindo a temperatura. Ainda ficando bastante tempo acima dos 50 graus, mas lembrando que a gente testou a nossa metodologia e a principal diferença do nosso teste comparado ao sensor do próprio SSD é que ele demora mais para resfriar. Ok, hora de a gente descobrir o quanto vai impactar a gente a gente colocar um dissipador de calor. Então, vou pôr o próprio dissipador dele, ele vem junto com o Cardeia, é um dissipador bastante parrudo, ele tem bastante estrutura metálica e dessa vez, ao invés de usar fita isolante, eu vou usar o próprio thermal pad. Então, o nosso sensor vai estar ali colado no thermal pad lá dentro, então ele não vai sofrer daquele problema de isolamento, pelo contrário, ele vai estar junto da estrutura de dissipação, então acredito que ele vai reagir, a perda de temperatura dele vai ser mais rápida e mais próxima do que vai acontecer comparado com o sensor do próprio sistema. Então, vamos fazer isso, vamos ver agora como é que ele se sai com o thermal pad instalado. Bom, galera, eu já estou retomando aqui os nossos testes e eu estou já partindo para o cenário que eu vi que ele mais aqueceu, que foi a questão dos downloads e de mover games. Então, nesse exato momento, eu estou ali voltando a nossa fila de downloads. Quando eu conectei eles, eu acho que eu inverti os dois sensores. Então, agora, até inclusive o T2 e o T1 são um pouquinho diferentes. Mas está ali, o sensor 2 é o que está lá dentro. Ele está posicionado num lugar semelhante ao que ele estava antes, só que ao invés de ele usar fita isolante, agora ele está dentro daquele pacote. Porque o Cardeia ele tem aquela parte superior com a dissipação em metal e thermal pads, e embaixo ele tem uma estrutura em metal que você encaixa e os dois cobrem toda aquela região. E eu estou usando essa própria estrutura para manter ele fixo lá, dissipando calor. Ele está naquela região que ele estava antes, só que agora ele está preso, ao invés de pela fita dupla face, ele está preso pelas estruturas de dissipação de calor. Então, não é o mundo perfeito, eu gostaria de ter o próprio sensor do SSD, mas o PlayStation não nos dá essa informação. Mas dá pra gente perceber como é que vai ser a curva de aquecimento. Então, tá aí trabalhando no download. Deixa eu até já pôr aqui. A parte interna ali tá já caminhando para os 31. Tá começando a aquecer, como ele já fez da outra vez. Ele chegou até 34 graus depois de um tempo. Enquanto que a questão do próprio sensorzinho que está lá perto da controladora tá trabalhando bastante. Ó, ele tá aos poucos subindo a temperatura. Para aumentar o trabalho, eu vou tentar, enquanto ele está ali fazendo os downloads, eu vou para outra interface e vou mandar ele mover jogos. Então vou fazer uma coisa bem nada a ver. Um pouquinho em armazenamento. Aqui está o armazenamento da SSD, os aplicativos dele. E vou pegar e mover o Homem-Aranha. Selecionar itens para mover. Vou pegar mover o Homem-Aranha, o Fortnite e o Devil May Cry.
Então a gente já estava fazendo download, agora eu estou movendo os jogos. Primeiro eu estou copiando do SSD para a memória interna, vamos ver como é que vai ser o comportamento. Então é alta carga de escrita. Bom, terminou a transferência, ele está se aproximando dos 34 graus o nosso sensor que está medindo a temperatura ali dentro daquela área e está bem evidente que o comportamento mudou. Olha como está agora na casa dos 48 graus o nosso sensor. A estrutura de metal está realmente fazendo bastante diferença na dissipação de calor. Então a gente tem uma temperatura que caiu quase 10 graus. Vou só para confirmar, eu havia feito o procedimento inverso, né? Então eu vou fazer a cópia, como havia sido feito da outra vez, do dispositivo interno para o externo. Vou mover de novo esses 3 jogos. Agora para o armazenamento externo, lembrando que eu fiz todos esses procedimentos com os downloads ainda rolando dos games. Então agora a gente vai fazer o caminho reverso, que é bem rápido. Nossa, o armazenamento é muito eficiente para fazer. Vamos ver se esse estresse maior vai subir mais a temperatura. Olha, já está estabilizando ali em 48. Caramba, o tempo de leitura é muito rápido. Mas é claro que também, quando eu copiei do armazenamento externo para o interno, o armazenamento externo estava fazendo essa cópia de arquivos e estava gravando os arquivos dos jogos que eu estou baixando também. Mas percebe que eu fiz agora o caminho reverso, ele está entregando uma performance absurda. Então a escrita está muito alta, a carga de escrita no SSD está bem alta. E olha como a curva da temperatura ela não se comporta mais daquele jeito como ela fazia antes. Ó. Mesmo em alta carga, ela sobe, mas ela sobe mais lentamente. O dispositivo de dissipação de calor, ele faz isso, não é que ele evita que vai acontecer aquecimento. Aquecimento é com alta carga, o tempo vai acontecendo. Ó, ele chegou agora a bater um 49 ali momentaneamente. Mas a dissipação ajuda a controlar principalmente o teto que a gente vai alcançar. Então ele não está chegando nos 50, está se aproximando, mas não está chegando. Sendo que, ó, agora pegou um 49, sendo que antes a gente tinha um teto ali próximo dos 60, sem a dissipação de calor. Então o que eu vou fazer? Vamos largar um tempo aqui, vamos deixar terminar de baixar o Returnal, que vai ser um tempo parecido com o que eu esperei para terminar de baixar o Spider-Man Miranha, o Miranha Miles Morales. Vamos deixar terminar de baixar aqui o Returnal e vamos ver se a temperatura realmente continua estável. A gente viu como foi um bom cenário para a gente estressar e aquecer o SSD. Jogar esquenta menos, né? A gente começou a jogar Miles Morales e a temperatura do SSD começou a cair. E a temperatura do SSD não, lembra? É o nosso sensor que a gente enfiou junto com o SSD. Vou deixar terminar de baixar e quando terminar vamos dar uma olhada com a temperatura. Se ele estabilizou como aconteceu antes ou ele vai continuar lentamente subindo. Galera, eu acho que a gente chegou, na verdade, nem sei se eu preciso esperar todos os 20 minutos do download. A gente não apenas tem uma estabilidade, como começou a recuar o aquecimento. Então, quando eu olho aqui nas nossas interfaces de download que está rolando, nossa fila de download segue como estava antes. A gente chegou a 59, 58 graus quando a gente fez esse tipo de interação. Vou até abrir um jogo junto, só para a gente sentir. Mas quando a gente abre o jogo, ele tende a reduzir o aquecimento, mas ó, já estamos a 47 graus, a gente não conseguiu pegar nem 50 usando uma interface para dissipar calor. Ali, o interior dele segue na mesma lógica, então a gente chegou a ter picos de 34 graus, ele está de novo ali entre 32, 30 e 34 graus, é parecido com o que a gente viu com antes, quando a gente não tinha nenhuma interface de dissipação de calor. E vamos ver, acho que comigo jogando ele vai tender a cair a temperatura, já foi como aconteceu antes. E é isso aí, estabilizou ali na faixa dos 47. Eu acredito que dessa vez, como não é uma fita isolante, o que está prendendo ele contra o PCB é uma estrutura de metal que está ligada no sistema de dissipação de calor. Eu acredito que dessa vez a gente não tem aquele problema do nosso sensor esfriar muito devagar comparado com o SSD. Caso o SSD esteja operando mais gelado, né? Dessa vez a gente não vai ter um delta tão grande entre os dois. Bom, galera, vamos lá. Algumas impressões que a gente tem aqui. Primeiro, é crucial você ter uma dissipação de calor no seu SSD, no seu PlayStation. Baseado nas temperaturas que a gente viu aqui, não. Mesmo no nosso pico de cenário ali que a gente conseguiu esquentar mais o SSD, quando a gente combinou ele com movimentou jogos, ficou baixando, fazendo downloads, foi os momentos que a gente conseguiu esquentar mais esse SSD, abrir jogos fez ele perder a temperatura. Então, realmente, o teste máximo de estresse é mover games e baixar games para aquecer o SSD, é o momento de mais carga nele. A gente chegou a uma temperatura próxima dos 60 graus, foi o máximo que a gente pegou sem nenhuma dissipação de calor.
Isso não é ruim e isso não é bom. A temperatura máxima de operação do Cardea e de vários dos SSDs NVMe PCI Express 4.0 é 70 graus. Então a gente ficou 10 graus abaixo da temperatura limite. Então ele não está chegando a um nível extremo de, por exemplo, ter que dar throttling para não queimar, alguma coisa assim, né? Você estraga fisicamente ele. Não está fora da configuração de operação padrão dele. Então, se ele tem 5 anos de garantia, você não está tirando ele da operação padrão dele. Então, sua garantia não está sendo perdida, por exemplo. Mas quando a gente fala em componentes eletrônicos, definitivamente temperatura é um dos inimigos da durabilidade. E esses SSDs são caros, eles custam fácil, você vai pagar a partir de R$1.200 um SSD 4.0 de baixa capacidade. Se você realmente partir por 1 TB ou mais, que é o que a gente mira para valer a pena o upgrade, é R$1.600, R$2.000. Então é algo caro para você ficar mantendo ele uma temperatura alta, e por mais que tenha uma garantia, depende de qual for o modelo que você pegar, de vários anos, você não quer se incomodar e perder seus arquivos, ou ter que acionar a garantia, ou ter que comprar um novo. É sempre incômodo isso. SSDs a gente quer confiança e durabilidade, não só a questão de performance. Então, quando ele pegou 60 graus, eu não vi indicativos de que ele estava lento, mas mais é você comprar, pôr dentro do seu PlayStation e não se incomodar. E para isso, eu acho que a recomendação da Sony está certa. O ideal é você ter um dispositivo de dissipação de calor, porque a gente ficou esperando aqui aquecer e ele realmente estabilizou nos 48 graus. Então antes ele estava chegando nos 58, 59, agora a gente estabilizou 10 graus mais baixo, entre 40 e 50 graus para um SSD NVMe 4.0, eu acho ótimo. É uma temperatura em carga que está excelente para você ter mais durabilidade. Esses 10 graus dão uma margem grande separando dos 70 graus, que é o limite térmico de operação dele. Então, a recomendação é bem-vinda. Então, você vai encontrar dissipadores de calor, tem que ficar de olho no tamanho deles para encaixar. Inclusive, no vídeo passado eu tinha dito que não dava para fechar o Cardea certinho ali dentro, e encaixa sim. Se você tem que fazer um ajuste bem fino ali, tem que encaixar bem certinho. As coisas vão ficar meio apertadas, mas cabe, inclusive com a tampinha metálica ali externa. E para quem estava preocupado em a gente ter posto a tampinha se isso atrapalhar a dissipação de calor, como vocês podem ver, não foi mal. Ele conseguiu operar numa temperatura bem aceitável, mesmo sem um dissipador, ele não superaqueceu ou algo do tipo. Então o resultado final nosso é que dá para ir sem? Dá. Se você, por exemplo, comprou SSD, colocou no seu PlayStation, está esperando chegar o dissipador e não quer, você quer usar e vai ter que ficar esperando o treco, dá para você começar a usar sem o dissipador, até porque jogando mesmo ele não deve bater as temperaturas que a gente mediu enquanto estava fazendo download e movendo jogos, que é o momento mais crítico, que é onde ele aquece mais. E você não vai ficar fazendo isso o tempo todo. As atualizações vão ser... espero que depois que você já está com o jogo, ele vai baixar 1, 2, 5 GB de atualização, então você não vai ficar o tempo todo pondo ele em alta carga movendo arquivos. E o resultado final é que dá para ir usando sem, mas a gente recomenda realmente para você fechar esse cara ali dentro, esquecer esse armazenamento e só ficar curtindo seus games, que é para isso que a gente comprou um console. Se você quer ficar se incomodando com o sensor de temperatura da sua mainboard ligada dentro de uma fita isolante para você medir, esse tipo de coisa, normalmente é o PC gamer que gosta de fuçar nessas coisas. Ligar o da HW Info, ficar gerando planilhas do Excel de aquecimento. Esse tipo de coisa não é exatamente o que o consumidor de consoles ele quer sentar e jogar e esquecer que tem um SSD, ele quer só carregar o jogo e baixar. Então, para isso, definitivamente recomendo vocês comprarem essas estruturas de resfriamento externas. Galera, para mais testes com hardwares e enfiar sensores em consoles, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente faz esse atentado ao pudor de componentes. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!